Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o estudo fazendo a prece e eu queria comentar com vocês uma passagem aqui da coletânea de preces espíritas do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase para a nossa reflexão dessa semana. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Essa frase faz parte do Pai Nosso na sua forma completa, estendida, que temos nesse capítulo. E é uma forma de nos vacinarmos contra os processos obsessivos. Isso precisa ser um recurso pedagógico que a gente vai pensar praticamente todos os dias. E assim vamos nos fortalecendo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos para o capítulo 52 do livro Renovando a Atitude, Auto-Perdão. Vai comentar sobre o item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 15 é perdão das ofensas. Uma orientação de Paulo, o apóstolo. Essa é uma comunicação de Lyon, em 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando consequentemente peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade de nosso psiquismo. Esse julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Também de forma sutil e quase inconsciente, no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições assimilados dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Essa consciência crítica que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando ou autoaprovando,
influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a, quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. A gênese do não perdão a si mesmo está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossa existência de almas imortais. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade de acordo com os nossos valores, crenças, normas e regras, vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo, conforme seu país, raça, sexo, classe social, formação familiar e fé religiosa. Entendemos assim que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nesta existência. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. Afirmam as pessoas: recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto estes problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. São maneiras de expressarmos nossa culpa e o não perdão a nós mesmos. Exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo que os outros fazem ou fizeram. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano. Ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu propósito de viver. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem-viver. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje,
E qual é a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual? Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Adaptando o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamo-nos: por que se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor, e assim possamos perdoar-nos? Então vamos complementar essa avaliação em relação ao auto-perdão com uma página de Emmanuel, capítulo 50 do Pão Nosso: preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Uma frase de Jesus que está em João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas, se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, o trabalho é diário, o trabalho de entendermos a tarefa que nos cabe cada dia, em cada momento, não só para a gente entender nossas ações, como as ações dos outros, vai facilitar o auto-perdão, vai facilitar o perdão ao outro. Isso nos facilita a seguir. Vamos lá. Capítulo 53, renovando atitudes. Ligar-se a Deus. Vai nos falar do item 1 do capítulo 28. O item 1 é a coletânea de preces espíritas, que está no capítulo 28, e é a introdução. No passado, buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessária uma representação semimaterial apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo do grande Amenhotep IV, ou Akhenaton, e o do iluminado Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, egípcios, babilônios, germanos, gregos e romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual.
Atualmente, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência, imo de nós mesmos. A introspecção, processo pelo qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocupar mais seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e aos poucos tomando consciência da vida em si mesmo. Portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional. Perceber, no entanto, a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Facilita também nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de iludir-nos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência, que nos permite reavaliá-la convenientemente. Faculta igualmente localizar os enganos e reformular percepções para que possamos identificar a realidade tal qual é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Também no cultivo desse reino aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Paulo de Tarso escreve aos Efésios que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante e entregarmos-nos a partir daí à sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. Essa é a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Escutar a Deus no âmago da própria alma. Temos duas citações aqui. Uma, em espírito e em verdade. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, é uma passagem de João 4:23 e a segunda, 1 Coríntios,
E a terceira, que ele ilumine os olhos dos vossos corações, Efésios 1:18. E vamos ver a colocação de Emmanuel, no capítulo 34 do Pão Nosso. Lugar deserto. E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Uma passagem de Marcos 6:31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos monastérios, paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação. Não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Vamos trabalhar todos para descobrir esse lugar dentro de cada um e construir nossa paz. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão um dos temas desenvolvidos por Kardec, analisados por Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele faz as perguntas aos espíritos sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? É muito comum essa dúvida por desconhecermos o que é Deus, não é? Então, muitos pensam, como que Deus vai se ocupar de tudo, nos mínimos detalhes, de todos nós, e não conseguem conceber essa ideia de um Deus amoroso que nos acompanha, né? Justamente porque desconhecemos as leis divinas que nos regem, né? E Kardec pergunta, então, trazendo a dúvida de todos nós aos espíritos, e eles nos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Pergunta muito interessante, porque são tantas situações, né? Tantos atos, muitos deles muito insignificantes. Como que Deus agiria nesse conceito que nós temos de punição ou recompensa, né? Temos aquela ideia de que Deus nos pune. Então, como que ficaria essa determinação de Deus arbitrando quando receberemos ali
um castigo por algum ato? Então, pergunta muito interessante. E a resposta deles: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, eu vou te punir, eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então é exatamente isso, né? Essas dúvidas é justamente porque desconhecemos as leis criadas por Deus e nem buscamos compreendê-las, né? Porque se a compreendêssemos, saberíamos que Deus criou suas leis. E nessas leis ele estabeleceu o ponto de equilíbrio. Quando nos excedemos para mais ou para menos, sofremos as consequências, tanto do excesso quanto da falta. É isso, não é castigo, é consequência. Naturalmente, sem que ele tenha que determinar você vai passar por isso porque fez isso. Simplesmente consequências. E Kardec, então, comenta essas duas respostas dos espíritos. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nós vamos construindo as nossas vidas, os nossos destinos. Evidentemente que essa construção que vamos fazendo, elas têm o reflexo tanto do nosso passado, como já estamos projetando situações para o futuro, né? Então, mas somos nós que vamos construindo o nosso caminho. Essa verdade se torna sensível, diz Kardec, pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Então, ele nos alerta. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o tempo. Então, Kardec traz essa explicação que compõe essas respostas dos espíritos, fazendo com que nós entendamos claramente que as consequências dos nossos atos definem as nossas vidas. Nós vamos agindo e colhendo as consequências daquilo que vamos produzindo, de bom ou de mal. São simplesmente consequências. Então,
concluímos desta grande lição, deste grande ensinamento, que o nosso objetivo deva ser a busca do ponto do equilíbrio, para que não incorramos nos excessos nem na falta. E há um texto muito interessante de Emmanuel, no livro Luz no Lar, que ele chama Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Então aqui ele está nos ajudando a compreender muitas das situações que a vida nos traz, nos coloca junto daqueles que estão de certa forma próximos a nós e que muitas vezes dependem de nós, né? Então ele está nos alertando nesse sentido, nos esclarecendo, nesse sentido que muitas vezes aquilo que nós fizemos lá atrás, levando alguém a uma derrocada moral, nós vamos hoje ser impulsionados a tentar de alguma forma sempre dar ali um anteparo, né, para aquela pessoa que sempre nos chama muito a atenção e aquele desejo de ajudá-la a erguer-se, a seguir, porque sabemos dentro de nós do nosso compromisso, do que falhamos lá atrás. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de muito amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. É o que sempre aprendemos. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão, a nossa primeira prova, ou seja, aquilo de mais importante que trouxemos, né, como objetivo na nossa encarnação, está dentro dos nossos lares. A caridade começa em casa. O próximo mais próximo são os nossos familiares mais íntimos. Então, vimos aqui várias situações e nós vimos também, entre essas situações todas que Emmanuel nos cita,
daquele que foi ingrato num lar afetuoso, né? Que dilacerou o coração de pais devotados, né? Com punhaladas de ingratidão. E vamos ver, então, até recordar um texto do Irmão X, do livro Pontos e Contos, pela psicografia do Chico Xavier, que Irmão X chama de Filha Rebelde, né? Então é um conto em que Irmão X relata um fato, né? São fatos verídicos, um fato de que uma mãe, Dona Matilde, e a sua filha Emilinha, junto de outros filhos, mas esta filha era muito revoltada, muito ingrata, muito indisciplinada e muito desrespeitosa. E ela gargalhava sempre que a mãe vinha aconselhando, alertando-a para as responsabilidades da vida, os cuidados necessários, e ela sempre ironizava, dizendo que a mãe que preferia essa vida de sofrimento, que já vivia uma época que o que a mãe vivia era um passadismo, e assim ela ia ironizando os conselhos amorosos dessa Dona Matilde, e dizia, sarcástica: com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? E a genitora, muito paciente, dizia: não sorrias da verdade, para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. E sempre ali alertando a filha, e a filha ironizando: a senhora agora adquiriu maneiras de sacerdote, não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfática as revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências da mãe. O tempo, a dor, a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo, né? É natural, todos vamos partindo, e partiram. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, porque nós sabemos, se nós nos distanciamos no padrão vibratório dos nossos afetos, nós não estaremos com eles no plano espiritual. Então, Emilinha, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculos de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Os anos passaram, chegou o momento em que foi determinado que a Dona Matilde reencarnaria, né? E ela implora. A Dona Matilde implora para que pudesse conseguir falar com a filha, né? A filha que tinha sido sempre tão desajuizada, mas era a filha que mais necessitava dos seus develos maternais. E ela pede, e é permitido, né, que ela seja, ajudam com que Emilinha visse a mãe, né? A mãe tem que, com certeza,
adensar o seu perispírito, né, porque ela tinha um padrão vibratório mais elevado que o da filha, então ela teve que adensar o seu perispírito para ser vista pela filha, e tem essa oportunidade, e a filha fica embevecida, mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado, quando ela fica sabendo que a dona Matilde estava se preparando para um retorno à carne brevemente. E a mãe fala, como não, minha filha? Se Deus permitir, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. E a filha fala, prometo compreendê-la desta vez. E fica toda ali chorosa, sentida e desejosa de retornar com a mãe. Mas então, a dona Matilde então roga ao emissário de Jesus, que estava ali junto dela, né? Que foi aquele que a levou até a filha e proporcionou esse momento desse entendimento entre elas duas, né? Mas o que acaba acontecendo? Ela pede, né, para o emissário que ele rogasse a Deus para que fosse permitido, né? Quem roga ao emissário, aliás, deixa eu contar certinho, quem roga ao emissário é a própria filha. A filha fala, emissário de Jesus, que conhecei meus padecimentos, me deixe retornar à terra com a minha mãe, né? A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou, no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de contente. Elevou as mãos ao céu e exclamou, graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou. Não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo como criado humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Não há necessidade nem de explicação para essa lição abençoada, lição que Deus nos oferece a todos os momentos e que muitas vezes nos levam à revolta por falta de entendimento que tudo isso que nos chega, tudo isso que é programado para as nossas vidas é para o nosso bem. Então a Emilinha não poderia estar, a Emilinha não poderia nem estar ao lado da mãe Matilde no plano espiritual, enquanto ela estava naquele período que antecederia o preparo para a reencarnação, pelo padrão vibratório inferior, nem tampouco mais tarde retornar como filha, porque tinha sido filha e não valorizou. Então, são esses os ensinamentos abençoados que devem nos levar a profundas reflexões. Tenhamos uma noite de paz.